Fala pessoal, boa noite. Estou aqui para gravar um pós-jogo de Corinthians 2, Flamengo 0, final da Supercopa. Estou aqui, ó, cenário improvisado, camiseta do homem, Yuri Alberto. Pessoal, deixe seu like, ative os sininhos. Primeiro vídeo foi muito bom, 100 visualizações. Estou muito feliz, quero agradecer a cada um de vocês. Pessoal, final maravilhosa, o Corinthians faz um jogo muito competitivo e vence o melhor time do Brasil, o Flamengo. Pessoal, primeiramente quero parabenizar a equipe do Flamengo que fez um ótimo jogo, logicamente que deixou um pouco a desejar na competitividade, mas fez uma boa partida. Pessoal, vamos analisar aqui um pouco do jogo. O jogo começou meio tenso, né, para o time do Corinthians, o Flamengo muito com a bola, né, que já era de se esperar, um time que propõe o jogo, que tem muita qualidade técnica, e o Corinthians entrou com a escalação que a princípio eu não gostei, que foi a entrada do André Carrillo e também a entrada do Gabriel Paulista. Pensei que o Gabriel Paulista estaria sem ritmo de jogo, porém me surpreendeu, fez um ótimo jogo, muito seguro na bola aérea, juntamente com o Gustavo Henrique, fez um jogo excepcional. Sobre André Carrillo, monstruoso, dito o ritmo do jogo no primeiro tempo, hora que o Flamengo colocava pressão, o André Carrillo dominava as ações, trabalhava a bola, um jogador muito calmo, saiu no segundo tempo, porque não tem um físico para jogar o jogo inteiro. Então, pessoal, foi muito bom jogo no primeiro tempo, o Corinthians teve o controle, não fez o seu gol com o Gabriel Paulista ali, com a jogada que já é ensaiada há vários e vários jogos para trás, o Dorival sempre batendo escanteio curto, bola no Mateuzinho cruza, Gustavo Henrique, que é o nosso maior cabeceador, ajeita para o meio da área e alguém complementa a jogada. Quem complementou a jogada hoje foi o Gabriel Paulista, um cara que abriu mão de dinheiro para vir para o Corinthians, um cara que é corintiano, o irmão dele que faleceu é corintiano, era corintiano, então é um cara que, sem sombra de dúvida, vai dar muita vida pelo Corinthians e fez um ótimo jogo hoje. Sobre arbitragem. Pessoal, a arbitragem é um assunto complicado. Muitas pessoas vão falar que nunca viu após o intervalo um atleta ser expulso, mas eu vou entender que o jogo já tinha acabado, então teve também o que eles falaram, né, que teve um problema na cabine do VAR. Eu acho que muito estranho esse tipo de coisa. Porém, volta para o segundo tempo, o Carrascal é expulso, isso muda completamente o jogo, apesar de o Flamengo ter ficado mais forte após a expulsão. O Flamengo ficou mais com a bola, o Flamengo colocou mais pressão no Corinthians. E o Corinthians com aquela mesma mania que já vem carregando desde o ano passado. Uma equipe que joga um tempo muito bom, assim como foi contra o Bahia, e volta desconcentrado e mal fisicamente no segundo tempo. Só que o Flamengo, como não estava jogando o seu melhor futebol, mesmo assim teve pressão, teve volume, o Corinthians soube segurar, o Eric Pulgar colocou bola no travessão, o Hugo Souza fez defesa importante. Quando o Dorival mexe no time, que vem a parte importante. Pessoal, a parte importante. Dorival mexe na equipe. Entra Caio César e Matheus Pereira. Pessoal, essas duas substituições que até, inclusive no café do intervalo, eu falei no meu Instagram. Matheus Pereira no lugar do Carrillo, mesma característica, controlador de jogo, jogador de posse, de bom passe. Matheus Pereira sempre jogando para frente, um jogador ótimo no passe, canhoto. E o Caio César, um incógnita, ninguém conhecia, veio do Al Hilal, jogador muito ágil, muito rápido, entrou muito bem, sofreu falta, fez um salseiro pela direita, tabelou com o Mateuzinho, que é uma coisa que a gente cobra muito com o Mateuzinho. Não tem jogador pela direita para tabelar, né, nas suas passagens. Então, Caio César entrou muito bem. Inclusive, deu assistência para o Yuri Alberto. Yuri Alberto, que é um jogador que o torcedor corintiano vive relação de amor e ódio, né? O Yuri Alberto, ele faz muitos gols importantes, só que também erra gols que não se pode errar. Um jogador que tem uma certa dificuldade técnica e muitas das vezes compensa isso na raça. Então, Yuri Alberto hoje acabou perdendo gol, o Memphis também acabou perdendo gol, inclusive poderia ter feito muita falta,
mas o Yuri Alberto, no momento que você precisa, ele sempre decide. Decidiu no Campeonato Paulista, decidiu na Copa do Brasil e decidiu na Supercopa. Então, um jogador desse é inegociável. É um atleta de muita raça que chegou aos seus 79 gols com a camisa do Corinthians e que é ídolo do Corinthians. Na minha opinião, a questão de ídolo é uma coisa que cada um tem o seu. Então, eu sou um cara que tem o Yuri Alberto como ídolo. É um cara que, apesar das suas limitações técnicas, sempre corre muito dentro do campo. Sempre é um cara dedicado, um cara que joga machucado, é um cara que dificilmente fica no departamento médico. Então o Yuri Alberto é um jogador muito bom para o Corinthians, inegociável. Tem seus momentos de fraqueza, tem seus momentos que tecnicamente precisa melhorar, mas é um jogador indispensável. E pessoal, mais uma vez sobre a arbitragem, na minha opinião a arbitragem picotou muito o jogo, né? Nunca gostei daquele juiz, é um juiz que para muita partida, é um juiz que não deixa o jogo rodar, né? Muitas faltas que poderia passar batido, ele fica picotando o jogo e vai deixando as duas equipes nervosas, né? Então, é um cara que precisa não apitar mais jogo do Corinthians. Ele é horrível, é o pior árbitro que tem, o Rafael Rodrigo Klein. É um árbitro que sempre prejudica o Corinthians, sempre faz cagada. Então, é um árbitro que, na minha opinião, o Osmar Stabile, presidente, o Marcelo Paes, deveria cortar dos jogos do Corinthians, porque sempre faz cagada. Inclusive hoje, protagonizou esse lance a favor nosso, só que muito estranho esse tipo de atitude após o intervalo. Então, mesmo sendo a favor do Corinthians, eu acho muito estranho esse tipo de atitude. E pessoal, falar agora sobre as torcidas. A torcida do Corinthians que... Você pode ser palmeirense, você pode ser São Paulino, mas você tem que admitir que a torcida do Corinthians é a melhor torcida do futebol brasileiro. A torcida do Flamengo é uma das coisas mais ridículas que eu já vi dentro do futebol. É uma equipe é uma torcida de muita quantidade e de pouca qualidade. Já a torcida do Corinthians é uma torcida que canta o jogo inteiro, uma torcida que apoia mesmo o jogador errando o gol na cara. A torcida que sempre tá com o seu jogador, inclusive o Yuri Alberto, passou momentos difíceis pelo Corinthians, passou momentos de dificuldade e a torcida do Corinthians sempre o abraçou. Logicamente que às vezes rola a vaia, isso é normal, mas após o jogo, durante o jogo, a torcida do Corinthians é a melhor torcida do Brasil, para não falar do mundo, porque a torcida do Corinthians nunca abandona o seu time, independente da fase, independente do momento, diferente de muitas que quando o time está em dificuldade, nem no estádio vai. Então, pessoal, muito top a torcida do Corinthians, cantou o jogo inteiro, calou a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo até estava um pouco maior e a do Corinthians calou a torcida do Flamengo. Então, torcedor flamenguista, você pode comentar xingamento aqui para mim, você pode comentar o que você quiser, mas a torcida do Flamengo é uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. É uma torcida que é uma carniça, é uma torcida que não canta, não apoia seu jogador. Inclusive, tô curioso para ver como vão fazer com o Paquetá. O Paquetá que foi contratado por um valor estratosférico e acabou errando um gol na cara hoje. Quero ver como vai ser a reação da torcida do Flamengo, né? Vamos ver se vão apoiar o cara. Então, a torcida do Corinthians ela é a melhor torcida do Brasil. E pessoal, e eu vou estar deixando o gol do monstro sagrado, do atacante fenomenal, do melhor 9 do Brasil. Vou estar deixando aqui no fim do vídeo o gol do título que o Yuri Alberto fez. Um fenômeno, um jogador espetacular. Yuri Alberto, você é ídolo do Corinthians. Te xingo de vez em quando, não tem como. Às vezes eu vou xingar, todo torcedor vai te xingar, cara. Às vezes você protagoniza lances vergonhosos, mas você sempre dá o sangue pelo Corinthians. Então, Yuri Alberto, você dá de parabéns pelo gol. Você é um cara que sempre se doa pela torcida do Corinthians, pela instituição. Então, você, cara, é espetacular. Você é o melhor atacante do Brasil, o cara de mais raça, o cara de mais identificação. Sou seu fã. E sobre Dorival Júnior veio pro Corinthians sem contratação ano passado. O Corinthians não tinha condição de contratar nenhum jogador. O Dorival Júnior faz o seu trabalho calado, faz o seu esquema tático. O Corinthians joga hoje
no modelo de jogo 4-4-2, com Memphis e Yuri, aquele Lozano no meio campo. Então, é a cara do trabalho do Dorival. Não recebeu reforço, só recebeu reforço agora nessa janela. Matheus Pereira, Caio César, Gabriel Paulista. Então, pessoal, tem mais chegando, provavelmente o Kaique chega amanhã, o Alan do Flamengo está negociando. Então, pessoal, Dorival tem uma parcela gigantesca no trabalho que o Corinthians vem fazendo de 3 títulos nesses últimos 2 anos. Dorival é um cara que entende de mata-mata. Logicamente que no Campeonato Brasileiro o Corinthians vem deixando a desejar em vários anos, inclusive com o Dorival. Dorival que precisa melhorar seu aproveitamento no Brasileirão. Me parece que é um time que joga com preguiça e só sabe jogar jogos grandes e de mata-mata. E o futebol não é feito só de mata-mata. Então, Dorival, você está de parabéns pelo seu trabalho. O senhor está executando um grande trabalho no Corinthians. Hoje recebeu o Caio César, que é um jogador que já deu assistência, chegou mostrando a sua cara, entrou muito bem no jogo. Então, para mim, o Dorival vai melhorar esse trabalho com os reforços. E é um técnico que, para mim, deve ficar no Corinthians para formar cada vez mais esse time maravilhoso que o Corinthians vem tendo. Pessoal, então é isso. Boa noite. Ótima semana para vocês. Que Deus abençoe. Cuide-se bem e vai Corinthians. Tamo junto sempre. É nóis. Vem tomar um café com o Gavião. Tamo junto.